o significado e a significação do trabalho. Eu não sou muito acostumado a gravar vídeos voltados para a psicologia do trabalho. Confesso que não é a área que mais atrai meu apreço, mas é uma área muito interessante, apesar de ser vista por muitos como, entre aspas, o patinho feio da psicologia. Então, a área de trabalho é uma área que realmente não cativa tantos seguidores assim. É uma área que o pessoal apresenta um pouco mais de resistência e, infelizmente, muitos dos que vão para essa área de atuação, como trabalhando mesmo pela psicologia nessa área, acabam indo mais por falta de alternativa, ou seja, porque foi a oportunidade que surgiu, do que porque gosta. E isso é na minha visão, assim, é um grande problema, uma coisa assim que pode dificultar a qualidade do trabalho. Não necessariamente que o sujeito não possa fazer um bom trabalho mesmo sem ser a sua área de apreço. Pode fazer um trabalho de boa qualidade se ele mantiver parâmetros éticos. Mas é mais difícil você trabalhar numa área que você não aprecia tanto do que você trabalhar em uma área que é a preço maior. E hoje vamos gravar um vídeo falando realmente a respeito dessa área, explicando um pouco ou tentando discutir um pouco a respeito de qual é o significado e a significação do trabalho. Então, o trabalho é uma ação que nós exercemos no mundo para modificá-lo com finalidade a favorecer a nossa vida. Então, nós trabalhamos no nosso dia a dia, quase o tempo todo. Sempre estamos modificando o mundo para que esse mundo atenda a certas necessidades ou a certas comodidades, ou muitas vezes a desejos, que estão em patamares diferentes. Então nós temos a necessidade, que é realmente aquilo que sem isso eu não sobrevivo, literalmente, estou falando de questões mais biológicas mesmo, não de questões de necessidades mais entendidas como superficiais. Temos uma coisa que é mais de comodidade, então não é que eu não viva sem isso, mas isso me favorece, isso me faz viver melhor. E temos questões que realmente são desejos, que eu não preciso, mas eu quero. E nós, em busca disso, trabalhamos o tempo todo. Trabalhamos muitas vezes para outras pessoas, temos nossa mão de obra explorada e recebemos uma pequena parte disso para sonhar em talvez conquistar nossos desejos, que a grande maioria não consegue devido a receber uma porcentagem muito baixa do que realmente desempenho. Enfim, não é a finalidade desse vídeo hoje fazer críticas ao capitalismo, mas sim entender o porquê que o trabalho ele adquire certos significados diferenciados para cada profissional. Então, quando a gente fala em trabalho, muitas vezes se fala em trabalho de uma maneira muito mecânica. Então, nós falamos no sujeito que trabalha na fábrica, por exemplo, e nós falamos como se ele fosse, nós aqui eu me refiro à população em geral, às pessoas do setor administrativo, aos próprios patrões, donos de indústrias. Então, muitas vezes essas pessoas lançam um olhar para esse trabalhador como sendo só mais uma máquina da empresa. É um trabalhador que entra ali, que faz o que é ordenado a ele fazer, vai embora, no final do mês recebe uma pequena parte do que ele produziu e tenta sobreviver com isso. Porém, se perde de contexto que, por exemplo, esse trabalhador ele cria um vínculo familiar com as pessoas que trabalham com ele. Então, muitas vezes é um vínculo de ódio, muitas vezes é um vínculo de desprezo com algumas pessoas que trabalham ao lado dele que ele não gosta, e tantas outras vezes é um vínculo de carinho, de aproximação. Essas pessoas que trabalham junto acabam se encontrando fora da empresa, acabam fazendo outras atividades, algumas vezes se tornam amigas e acabam mesmo depois de saindo dessa empresa, continuam se relacionando. Então, há uma relação quase familiar entre os funcionários de uma empresa, entre as pessoas que integram uma organização. E isso que é considerado pela psicologia do trabalho. Por quê? Porque isso é um significado diferenciado que se dá para o trabalho. O
trabalho deixa de ser, a partir desse momento, aquele simples local onde eu entro para apertar botões de uma máquina e se torna o local onde eu entro para dizer bom dia para uma pessoa que eu gosto ou para virar a cara e tentar evitar uma outra pessoa que eu não suporto. E tudo isso constrói sentimentos, constrói relações diferenciadas com esse trabalho. É diferente eu ir para um ambiente de trabalho onde eu chego cumprimentando todo mundo e sinto prazer em estar ali, por mais que o trabalho seja pesado, por mais que tenha suas dificuldades, eu tenho prazer em me relacionar com as pessoas que estão ali, de eu chegar em um local de trabalho onde eu não suporto olhar para a cara de quem trabalha comigo. Então essas relações, esses significados que vão se construindo ao longo do tempo da relação do trabalho com o trabalhador, isso é abordado pela psicologia do trabalho. Como que essas relações influem no sentido que esse trabalhador dá para o que ele faz? Qual que é a relação que esse trabalhador tem com o que ele produz? Ele sabe de fato o que ele está produzindo? Hoje, uma das coisas que se critica muito dentro da psicologia do trabalho é que o trabalhador, pelo desenvolvimento do capitalismo e pelo particionamento da produção, o trabalhador ele produz uma pequena parte de uma coisa maior que muitas vezes ele nem sabe o que é. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que produz lá o chicote elétrico de um carro, ela nem sabe que modelo de carro é. Ela nunca viu aquele carro montado. Então, muitas vezes, o significado que ela dá para aquilo é um significado totalmente particular. Porque é diferente eu estar produzindo algo que eu não sei o que é, de eu estar produzindo algo que eu sei exatamente o que é, para aonde vai, para que serve. Eu construo relações interacionais diferenciadas com a minha produção quando eu sei ou quando eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo. Tudo isso são relações que vão se construindo com o trabalho. E aí a gente tem trabalhos muito particulares que adquirem significados muito diferenciados. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha em casa. Qual é a influência e qual é o significado que essa pessoa constrói acerca e em cima do seu trabalho, quando ela não tem essa separação, essa desvinculação com o trabalho, entre aspas. Por mais que a gente traga problemas da empresa para dentro de casa, por mais que muitas vezes você chegue em casa e fale, hoje meu dia de trabalho foi péssimo, cansei, quebrou máquina, tive esse problema, tive aquele problema, mas você tem um afastamento, porque você não está no teu local de trabalho. A empresa ficou lá, a máquina quebrada ficou lá, amanhã você vai resolver aquilo, amanhã você vai ver aquilo. Então, por mais que você ainda tenha um vínculo com aquilo, você fica remoendo aquilo mentalmente, mas você não está mais no teu local de trabalho. E quando a pessoa trabalha dentro de casa? Quando o local de trabalho que ela vivencia é o local onde ela passa 24 horas do dia dela, entre aspas. Tirando o fato dela sair, dela ir em outros lugares, mas é o local onde ela dorme, é o local onde ela come, é o local onde ela cuida dos filhos, é o local onde ela assiste televisão, é o local onde ela se diverte. Qual que é o significado que se constrói de trabalho quando você trabalha no mesmo lugar onde você mora? Qual é o significado que se constrói de trabalho para um agricultor, por exemplo, ou para um pequeno agricultor, onde ele tem uma relação com a terra, onde ele muitas vezes acompanha todo o processo da sua produção. Diferente da fábrica, onde você produz uma pequena parte, alguma coisa que muitas vezes você nem sabe como funciona direito, em alguns casos existem os artesãos, existem os agricultores, que eles acompanham desde a semente até a árvore, até o fruto e a colheita. O artesão que acompanha desde o couro bruto sendo beneficiado até a costura do couro, a sola de borracha, o formato do sapato. Qual é a relação que se constrói para cada um desses trabalhadores? Esses questionamentos eu não vou responder, até mesmo porque eu não teria como, literalmente, não há como responder. Porque isso é totalmente singular, totalmente particular.
Um trabalhador vai construir uma relação com o seu objeto de produção e com o seu trabalho. O outro trabalhador vai construir uma outra relação completamente diferenciada. Totalmente dependente de como ele chegou até esse trabalho, o que levou ele a fazer isso, como que ele enxerga o que ele produz. Não, tudo isso constrói relações completamente singulares. O importante, entre aspas, o que é o sentido desse vídeo que eu estou tentando demonstrar aqui, que é necessário que nós avaliemos esse significado que o trabalhador dá para o que ele faz e qual é o contexto no qual se constrói esse significado, porque isso favorece tanto a própria área da psicologia quanto várias outras áreas que atuam diretamente com trabalhadores. Isso favorece a você compreender vários acontecimentos no local de trabalho. Então, às vezes, por exemplo, por que um funcionário está faltando e pegando atestado toda semana, que às vezes o patrão diz que ele é preguiçoso, que ele não quer trabalhar, por isso que ele pega atestado toda semana, e muitas vezes é porque ele não suporta o ambiente de trabalho por N fatores. Muitas vezes ele está trabalhando com gente que ele não suporta, por diferenças pessoais, muitas vezes por diferenças profissionais mesmo. Então muitas vezes você tem um trabalhador que é muito comprometido, implicado com o que ele está fazendo, trabalhando ao lado de uma pessoa que não é tão comprometida e implicada, que não está nem aí para o que ela está fazendo, se vai sair bem feito ou não. Então esse conflito que vai ter entre esses dois trabalhadores pode ser um bom motivo para que um deles não apareça a trabalhar com frequência. Ou por que alguns trabalhadores, por exemplo, se atrasam. Ou por que é tão difícil para ele ir para aquele local, que ele tenta ir o mais tarde possível para permanecer lá o menor tempo possível. Então existem várias relações que, quando você compreende o significado que o trabalhador dá para aquilo que ele faz, você compreende essas relações. Ou ao menos você tem uma maior proximidade de compreendê-las. E isso faz com que muitas coisas mais se esclareçam e que você consiga compreender algumas atitudes. Que você consiga compreender questões como, por exemplo, o apego que algumas pessoas têm com o seu trabalho, ou questões como por que algumas pessoas depois que se aposentam entram em depressão, quando você constrói, por exemplo, aquela pessoa que construiu uma vida inteira dentro de uma empresa, que tinha essa empresa como um ambiente familiar, que tinha uma relação muito próxima com os seus funcionários, que tinha uma relação muito próxima com quem estava em um cargo de comando na área dele. Quando você constrói todas essas relações, qual é a consequência de repente você ser desvinculado de tudo isso? Uma pessoa que viu na sua ação, no seu trabalho, sentido para a sua vida ao longo de anos, de repente simplesmente é dito para ela, olha, senta aqui, fica quietinho que você não consegue mais dar conta de produzir, descansa aí e fica por aí. Então, qual é o sentido que essa pessoa adquire dessa situação? Tudo isso pode ser melhor compreendido quando a gente entende esse aspecto de qual é o significado e quais são os significantes que se constrói, e aqui não estou me referindo por Lacan, por favor, nem pela linguística, mas pelo sentido do senso comum mesmo, quais são os significantes que se constrói a respeito do local de trabalho, a respeito das relações entre trabalhadores e a respeito das relações com o que se produz. É isso, um pouco aí da psicologia do trabalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei para nos ajudar a destacar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ou inscrita e até um próximo vídeo.